serviço de preto. Clarear as ideias. Denegrir. Tomara que caia. Dia de preto. Dia de branco. Mulher macho. Pare um pouco e pense. Como você se sente ouvindo essas frases? O que a nossa linguagem representa é cultural e traz embutido o preconceito, a opressão? Entre as várias definições no dicionário, linguagem aparece como faculdade de comunicar seus pensamentos e sentimentos e conjunto de sinais falados, escritos ou gesticulados de que se serve o homem para exprimir esses pensamentos e sentimentos. Preconceito pode significar opinião ou sentimento desfavorável, concebido antecipadamente ou independente de experiência ou razão, prevenção. Ou ainda, atitude emocionalmente condicionada, baseada em crença, opinião ou generalização, determinando simpatia ou antipatia para com indivíduos ou grupos. Já a opressão é definida como situação que tende a humilhar, vexame, pressão moral, coação. A linguagem é fundamental, né? Ela é uma instituição social, talvez a primeira. Tem autores da sociologia que vão dizer que a primeira instituição social que existe é a linguagem, porque é a partir dela que a gente consegue, de fato, interagir uns com os outros. A linguagem, ela definitivamente é o recurso que a gente tem para interpretar uma realidade. Então, quando você se utiliza de uma linguagem equivocada, uma linguagem opressora, uma linguagem que é ofensiva ou que exclui determinados grupos, definitivamente ela traz aí um protagonismo muito importante no mal-estar do outro. Houve um tempo na nossa história que a mulher não tinha acesso à educação, não é? Isso foi fruto de luta, de questionamento. Então, quem era o ser que estudava e que então tinha o domínio da linguagem, da técnica dessa linguagem formal, dessa linguagem culta? O homem. Então, a linguagem, ela é fundamental porque ela é um espaço de poder. A linguagem ela é importante porque ela produz sentido. A linguagem ela é produtora de sentido, e ela é produtora de sentido depreciativo para determinados grupos, definidos a partir de determinados critérios, sejam eles critérios raciais, no caso dos negros, seja o critério de gênero, no caso das mulheres, né? Muitas pessoas não têm consciência da origem das palavras, né? Nós temos na língua uma grande quantidade de palavras que tem na sua origem alguma espécie de preconceito, ou discriminação, ou alguma coisa pejorativa ou negativa. Determinadas expressões, elas estão muito enraizadas, muito consolidadas, né? E hoje em dia, a gente tem mais visibilidade para essas coisas de expressões que têm origem preconceituosa, racista, misógina, enfim, né? A gente fala sobre racismo, sobretudo nesse contexto do racismo na linguagem, nós temos que entender que isso é uma reprodução cultural. Portanto, quando se diz assim, o cabelo é ruim, não existe cabelo ruim, porque ruim é um julgamento de valor. Porque você diz que um cabelo crespo é ruim? Mas isso vem de uma forma tão enraizada na nossa estrutura, como o que é negro é ruim e o que é branco é bom, que nós temos toda uma reprodução de falas, de semânticas, que dificilmente arrancariam, digamos assim, uma responsabilização individual. É uma palavra, né? A princípio é uma cor, mas ao mesmo tempo ela é um substantivo, ela designa um sujeito. Ao definir a palavra branco, ela dá como exemplo homem, né? E dá exemplo patrão, ou seja, aquele que assume a parte de cima da relação de poder entre o empregador e o empregado. Então vejam só como a dimensão semântica ela é importante, porque ela revela, ela dá sentido às relações sociais e ela revela as hierarquias presentes na sociedade brasileira. Hoje parece perceptível para as pessoas a questão do vocabulário como marca racista no português, né? Caso de palavras como criado mudo, que é um móvel, ou então o termo que designa pessoas mulato,
quando observadas historicamente, a gente percebe claramente o teor racista na formulação desses termos, né? Então, quando se debate o uso desses termos, a gente está falando tanto de justiça histórica, tanto como uma maneira de restituir a dignidade na língua. A língua é um lugar que você expressa preconceitos, né? Mas você não expressa preconceito só com um termo, né? Você pode ser preconceituoso com o tom que você fala, com uma construção, um tipo de sentença que você usa, né? E eu acho que nesse contexto do uso da língua, você pode ser ou não preconceituoso e você pode escolher ser ou não preconceituoso. No entanto, essa escolha ela só acontece se for consciente, né? Se você tem informação sobre o que os termos que você está usando querem dizer, da onde eles vieram e tal. Os vocábulos, em geral, e as nomenclaturas que se utilizam refletem toda uma estrutura racista. Quando nós utilizamos o branco e o claro para tudo que é bom e o preto e o escuro para tudo o que é ruim, isso significa muita coisa, porque isso é a semântica, ou seja, é a fala, são as expressões, são as palavras refletindo o que a estrutura coloca. Isso é uma herança do período escravista. Mas a gente tem que pensar também que a gente está muito longe da escravidão. A escravidão já acabou há 100 anos. A gente conseguiu passar por um processo de construção de direitos trabalhistas na década de 30. A gente tem uma constituinte na década de 80. A gente tem uma constituição que foi feita e que fez uma distribuição mais igualitária de direitos civis e que foi muito avançada na época em que ela foi construída. E ainda assim, apesar de todos esses avanços, a gente vem mantendo desigualdades raciais. Quem é negra e negro no Brasil sabe muito bem o que é racismo e vê de forma muito nítida e transparente na postura corporal, nas falas, nas interlocuções, enxerga o racismo de forma muito lúcida e muito translúcida. Muita gente não tem consciência, às vezes até quando você chama a atenção e diz, olha, isso que você está dizendo não tem fundamento, é uma forma de discriminação. Então as pessoas até levam algum susto quando a gente revela que elas estão, sem saber, exprimindo alguma forma de discriminação. Por mais que se quisesse manter as palavras ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, com os mesmos significados, as pessoas se apropriam da língua e fazem uso próprio da língua com finalidades diferentes. A língua não é estática. E mesmo numa determinada sociedade, ao mesmo tempo, diferentes grupos sociais se apropriam da língua e fazem uso próprio dela. Por exemplo, durante muito tempo no Brasil, a própria palavra negro tinha uma carga semântica muito negativa. Hoje o movimento negro se apoderou dessa palavra e ressignificou a partir de contras-narrativas, porque nós temos que entender que as palavras elas não têm um sentido estanque, elas não têm um sentido fixo, elas mudam a partir de disputas de sentido. Não é o caso, talvez, de pensar que uma língua vá se tornar isenta de preconceitos em algum momento, mas é o caso de uma sociedade ser capaz de reconhecer o quanto essa língua foi formada com base em relações de desigualdade racial e que, se há esse reconhecimento, essa língua pode ser usada de outras formas por essa sociedade. Se isso era visto como algo livre, hoje a gente está percebendo que a gente não pode ignorar os aspectos da linguagem, mesmo para aqueles que falam sem perceber. Porque, de certa maneira, você está excluindo e passa a ser ofensivo, uma vez que essa discussão está sendo levantada em diversos meios de comunicação. A tecnologia, a globalização traz uma interação e uma informação massificada com muito mais poder e alcance do que nós tínhamos antes. E se algumas minorias antes não se sentiam ofendidas e até se utilizavam de linguagens auto-opressoras, né? Hoje a coisa está tomando outra forma. Com a mobilização do movimento negro, permitiu a criminalização do racismo e da injúria racial, fazendo, portanto, que algumas associações que sejam colocadas com relação à pessoa negra, com relação à pessoa indígena, como inferiores, como não inteligentes, como animais, associações à pessoa da figura negra com macacos, a pessoa da figura indígena com alguns estereótipos de subalternidade, da mulher negra com outros estereótipos,
Tudo isso foi criminalizado pela Constituição de 1988 e é considerado racismo e injúria racial em alguns casos, realmente cabendo aí uma punição pela utilização de palavras, de expressões que reforcem essa ideia de inferioridade de um grupo e superioridade de outro grupo. Quando a gente observa essas palavras e repensa o uso delas, é tanto uma questão de justiça histórica para as pessoas que sofrem formas de preconceito racial ainda hoje e que são fruto da mentalidade que formou essas palavras, né? Como também uma luta contemporânea para apresentar como o racismo está entranhado nas formas culturais as mais diversas, inclusive na formação das palavras da língua e, às vezes, em valores da gramática de uma língua. E é nesse contexto que, realmente, hoje, essa palavra ela tem poder e ela tem essa questão da punibilidade em razão da sua utilização. Temos muito que avançar ainda, mas hoje é possível, sim, que haja essa punição, embora a eficácia dessa norma venha sendo questionada por nós, juristas negros, há bastante tempo. Nós vivemos numa sociedade em que o masculino é universal. E isso fere diversos outros grupos que são numericamente majoritários, mas que estão minoritariamente representados nos espaços de poder. Matoso Câmara foi um grande linguista, ele se dedicou a descrever mesmo a estrutura do português. E não se estuda o linguística hoje no Brasil sem estudar o Matoso Câmara Júnior, seja você alinhado à linguística estrutural ou não. A proposta dele para explicar a marcação de gênero, ela não é só elegante, ela é econômica e ela é muito alinhada à maneira como o português se desenvolveu do latim para chegar na estrutura que ele tem hoje. Para o Matoso, o português, ele não tem masculino e feminino. Na verdade, ele tem palavra não marcada para gênero ou palavra marcada para gênero. Então, quando a palavra é marcada para gênero, ela é feminina. Quando ela não é, ela é neutra ou pode ser interpretada como masculina. Tem uma interpretação que diz que há uma homonímia, digamos, entre a forma de neutro e masculino, né? Que é ter a mesma forma para significados diferentes. Quando você tem, por exemplo, uma frase como o menino e a menina brincaram animados, veja que a gente usa aí o adjetivo no masculino, embora a gente tenha uma menina e um menino como marcados aí, como indivíduos que aparecem nessa sentença, né? Como palavras que aparecem nessa sentença. Isso é o masculino genérico que vai se expressar tanto na forma como a gente concorda um adjetivo com esses substantivos que aparecem aí numa sentença, mas ele pode também estar atrelado quando você vai falar de seres que você não vai necessariamente marcar como feminino ou masculino, quando você não sabe identificar exatamente se femininos ou masculinos. Se você entra em uma sala e tem 10 mulheres e um homem, você vai perceber que a pessoa que chega lá vai se referir a quem está na sala como todos ou eles, tratando no pronome masculino, sendo que a maioria é mulher. Então a gente se pergunta por que isso, sabe? Então a gente vê que nossa linguagem atual binária, ela perpetua muito uma forma de sexismo. Entendo sim como uma postura que é machista e que é resultado justamente dessa dinâmica patriarcal, porque a gente vê estudos que foram feitos, inclusive, para outras línguas, e um estudo que eu gosto muito, que é um estudo que foi feito para a língua inglesa. Anne Bodine, o que ela faz é pesquisar justamente os usos do masculino genérico e os usos do masculino e do feminino em inglês ao longo do tempo, ao longo dos séculos. E o que ele identifica são figuras escrevendo gramáticas, regras para o uso de língua, que são homens que dizem que, bom, veja bem, se o homem é o mais importante, se ele é quem importa, então nós vamos usar o masculino. E além disso também, a gente percebe o quê? A transfobia na linguagem.
Porque as pessoas tratam umas às outras como se só existisse pronome masculino e feminino, sendo que existem pessoas que não se identificam como nenhum dos dois. Pessoas trans não binárias que não usam pronome masculino nem feminino. A gente precisa tomar muito cuidado com algumas expressões e a gente precisa começar a compreender o que implica não cuidar da nossa linguagem no que compete a gênero. Cabe a nós trazer uma contranarrativa, trazer outras possibilidades de ressignificação de palavras, e nós temos visto isso de uma forma muito bonita no movimento LGBT, ressignificando a palavra bicha, ressignificando outras palavras para que elas empoderem e que tragam uma contranarrativa ao sentido pejorativo que inicialmente foi posto. Você pode escolher os seus termos, você pode ser empático com o público com o qual você está falando, né? Você pode compreender de onde vêm as demandas para a linguagem inclusiva, se abrir para isso, né? Porque é preciso se abrir para isso, e escolher a maneira como você vai usar a língua nesses contextos. Sempre digo, não são as palavras, é a forma como a gente as utiliza. Eu, mulher com deficiência visual, detesto que me chamem de especial, PNE, deficiente. Outras pessoas com deficiência não vão sentir esse tipo de incômodo. Da mesma forma que eu, Laísa, não vou me incomodar de ser utilizado o masculino como gênero genérico. A nossa mente, ela atua a partir de generalizações. Portanto, é comum que exista preconceitos, porque você não consegue analisar todos os objetos, todas as pessoas, todas as situações em suas individualidades. Preconceito é normal, é assim que a gente vive. Agora, existem alguns preconceitos negativos que são reforçados por estereótipos sociais de subalternização, como o racismo, o machismo, decorrentes da LGBTfobia, decorrentes do capacitismo, do etarismo. É importante a gente perceber, assim, de onde surgiu a linguagem, né? As pessoas acham que o mundo foi criado já com uma linguagem definida. E não é bem assim que a coisa acontece, né? O homem foi desenvolvendo uma maneira de se expressar e se comunicar a partir daquilo que se constrói, né, dentro das suas próprias relações. Existe uma via de mão dupla. As práticas sociais incidem sobre esses significados e esses significados, né, semânticos, eles orientam as práticas sociais. Todos esses estereótipos, quando eles servem, e a estrutura se serve desses estereótipos para subjugar, diminuir, subordinar outras classes, outros segmentos sociais, nós estamos aí diante de uma ação e de uma atitude criminosa. A língua, ela é rica e ela é fluida. Então, expressões que a gente utilizava centenas de anos atrás, a gente não utiliza agora porque perderam seu contexto, porque mudaram seu significado. E quem perdeu com tudo isso? Ninguém, porque na medida em que a gente tem formas diversas e inclusivas de se comunicar, de se expressar uns com os outros, e isso vai mudando ao longo do tempo, do contexto, do espaço, eu acho que a gente só tem a ganhar. Isso, para mim, tá além da linguística ou da língua em si. Isso passa por toda essa luta que se tem de desconstrução de preconceitos, né? Que daí você vai, em algum momento, parar de reproduzir o preconceito da língua quando você desconstrói os seus preconceitos sociais, né? Eu entendo que para algumas pessoas é complexo pensar na eliminação de um espectro masculino e de um espectro feminino. Não se trata de eliminar um ou outro. Trata-se de adquirir uma compreensão mais fluida e mais ampliada sobre esses aspectos. A proposta é você olhar para o outro com o respeito que esse outro merece, e isso se refletindo na língua. Porque a língua, ela inevitavelmente vai mudando ao longo da história, mais ou menos lentamente, a depender do que mobiliza a mudança. E esse jogo de poder é parte desse processo de mudança, como, de novo, eu já mencionei nesse exemplo desse estudo, que justamente vai olhar para a maneira como indivíduos que entendem a realidade de uma forma e que têm o poder suficiente para fazer essas escolhas e mandarem os outros fazerem aquele mesmo uso,
como é que eles transformam aspectos de língua de acordo com apenas aquilo que pensam, né? E nesse caso não se trata disso, é a inclusão de algo, não é a negação de outras coisas, né? Necessário que haja políticas públicas para uma conscientização coletiva, que haja políticas públicas no âmbito dos órgãos, das entidades públicas, para que as normativas elas respeitem a linguagem inclusiva, a inclusão de gênero, tanto no feminino quanto no neutro, para que as políticas públicas, para que as ações afirmativas, os editais de concurso, os editais de chamamento sempre se dirijam a um público geral, não considerando o masculino como o universal. A língua não é imutável e que aquilo que incomoda demais nas pessoas quando se discute, por exemplo, o masculino genérico, é porque, não, está na língua, isso não muda. Está na gramática, isso não muda. E isso é mentira, muda. As mudanças linguísticas, elas não se dão por imposição, né? Elas não mudam porque a gente quer. Né? A mudança linguística ela ocorre ao longo de muito tempo, a partir do momento que uma variante, que ocorre uma variação e uma variante se consolida numa mudança linguística. Haverá uma transformação significativa nas nossas relações, uma vez que a gente compreende o outro enquanto sendo um indivíduo, né? Enquanto sendo um ser único. Porque quando a gente tenta neutralizar o gênero, o que a gente está fazendo é olhando para aquela pessoa para além daquilo que se mostra. As pessoas se confundem, como se fossem a mesma coisa. O masculino genérico está querendo generalizar, então o neutro agora é a substituição de tudo. E não se usa mais nenhuma outra forma de gênero em língua portuguesa. Não se trata disso, né? Se trata da adição de mais uma forma de gênero em língua portuguesa, que é o gênero neutro. Então você teria o feminino, o masculino e o neutro. O que é importante para mim nessa perspectiva da linguagem com gênero neutro? É que ela traz para nós a ideia de que é possível você olhar para o outro sem querer classificá-lo, sabe? Sem querer padronizar dentro daquilo que a gente considera que deve ser o modelo ideal. A inclusão passa por um uso inclusivo da linguagem? Com certeza. Mas o que é um uso inclusivo da linguagem? É a gente adotar uma verdade absoluta de ser o todos no masculino, o todas no feminino, o todes com E, ou com arroba, ou com X, que quer que seja? Não. Eu penso que um uso inclusivo da linguagem é um uso que permita as diferentes formas de se expressar conforme as pessoas se sintam mais confortáveis. A linguagem neutra de gênero, ao invés de você falar todos, quando se tem 10 homens ou uma mulher na sala, você falaria todos, porque seria o neutro, você não estaria tendo nenhum pronome, ou também não estaria reproduzindo esse sexismo, sabe? Tem pessoas que têm preferências de pronomes e que devem ser respeitados, sim. E não é você chegar nessa pessoa e supor o pronome dela, não, você chega e pergunta. Então, eu não sofro esse preconceito de ter pessoas errando o meu pronome, mas constantemente eu vejo isso acontecendo nas minhas redes sociais, no meu dia a dia. Isso é uma grande questão na própria sexologia, né? Porque muitos de nós utilizamos o todes. Alguns ativistas, principalmente do universo LGBTQI+, já fazem palestras e se utilizam dessa linguagem full time, assim, não existe mais a marcação do gênero. No caso do X e da arroba, a gente tem uma manifestação que é exclusiva da escrita. Você não consegue fazer o X e o arroba falando. O que você vai fazer ao fim e ao cabo é que, como existe a forma E, que tanto se escreve quanto se fala, é que se você está vendo uma produção escrita que tem X e arroba, o que você faz quando for falar é substituir o X e arroba pelo E. Pessoas que estão familiarizadas com essas formas, né, que fazem uso dessas formas, muito possivelmente vão fazer essa troca. Mas, de novo, existem formas que acontecem só na escrita. E aí, para chegar na questão do leitor, tem isso, por exemplo, para pessoas, né, de baixa visão, pessoas com deficiência, tem, por exemplo, a questão que não é exclusiva do X e da arroba. A gente tem o VC, a gente tem o TB,
E o leitor, ele não lê essas coisas também. Assim como as pessoas que foram aprendendo a falar o internetês, né, usar as abreviações de BC, PQ, BLZ, assim as pessoas com deficiência visual também foram aprendendo a reconhecer as palavras com os leitores de tela, porque da mesma forma que ele não lê o gênero neutro, ele também não lê VC como você, PQ como porquê, BLZ como beleza. A gente entende pelo contexto. Essa história de que gênero neutro exclui pessoas com deficiência, isso não existe. Eu penso que poder discutir esse tipo de assunto é extremamente importante, porque a gente precisa buscar na diferença o que aproxima. A regra de marcação de gênero do português é marcar lá no fim, né, da palavra. Se você introduz uma nova regra, como que fica essa regra para o processamento, né? Isso vai ter uma consequência, vai ter consequências, né, para o sistema, para o processamento. Como que fica isso para aquisição de linguagem? Como que fica isso para aquisição de língua escrita, que é a alfabetização? A comunidade de linguistas precisa, de fato, enxergar essa demanda como um fenômeno linguístico já, com uma postura científica, sem juízo de valor, que é o que nos cabe como cientistas, né? E porque tem muita gente usando já isso, né, essas estratégias de forma corrente, assim, principalmente onde eu mais vejo é em rede social e algumas pessoas até falando já, sabe? Então, acho que a gente precisa de menos resistência em relação a isso e mais curiosidade científica sobre esse assunto. Eu acredito que é muito positivo quando as grandes marcas ou algumas marcas específicas decidem mudar as suas linguagens de campanha ou mudar algum nome de produto, como, por exemplo, não usar mais Tomara que Caia ou não usar mais criado mudo, né? O Tomara que Caia aí referindo-se a essa hipersexualização do feminino, o criado mudo como um aspecto racista. Eu acho que é uma maneira de corroborar para essas transformações e eu vejo como positivo que a linguagem seja utilizada. Não adianta combatermos com ações penais, ações de A, de B e C, que praticam injúria racial, que praticam racismo, se nós não tivermos políticas públicas efetivas para a utilização da boa gramática, políticas públicas efetivas para a inclusão das pessoas negras nos espaços de poder e de decisão, porque só assim, a partir dessa ocupação e a partir dessa pluralidade de falas, de narrativas, de vocabulários, de pontos de vista, as coisas vão ganhando outro significado. A escola, os professores têm um papel importante nesse sentido, já que as escolas são um espaço privilegiado onde a população, as pessoas aprendem a ler e a escrever e aprendem a usar a língua em contextos profissionais de comunicação. A linguagem, ela reflete e inclui e exclui grupos nos seus modos de dizer, né, nos seus jeitos de expressar. Então, determinadas expressões, palavras, etc., vão mudando o contexto conforme a língua evolui, conforme as nossas interações vão evoluindo também. Esse não é um trabalho que se dá de uma semana para outra, que se dá de um ano para outro. É um trabalho de gerações. No entanto, esse trabalho só acontece se houver pessoas participando dele, né? Ou seja, não existe um momento em que, digamos assim, por mágica, a língua vai mudar e deixar de violentar alguém. A partir do momento que você tem informação, você não tem mais desculpa, sabe? Então, eu acho que quanto mais tiver visibilidade essas coisas, né, essa questão de... Mas aí eu tô falando do uso da língua, né, os termos que você vai escolher, enfim. Quanto mais você tiver informação e mais você tiver um leque de escolha, aí vai ficar menos fácil você ter uma desculpa para você reproduzir preconceito na língua. Neutro é o gênero, o falar, o agir? Talvez. Mas neutro não é o meu existir. Seja todo, seja toda, seja tode, toda ou todos. Seja o que quiser ser.
Só não seja a força que quer me fazer obedecer. Eu aqui continuo sendo, sentindo, resistindo e sorrindo, mesmo os artigos a e o não me definindo.